São José foi um sonho do primeiro bispo da Diocese de Leopoldina, D. Delfim Ribeiro Guedes. Ele pensava em fundar uma casa para acolher as crianças e adolescentes das famílias pobres, né? E dar um atendimento assim de caridade, de amor, e como se fosse um aconchego de família para as crianças que não tinham as suas famílias que pudessem dar. Aí surgiu a ideia de abrir-se um patronato São José. Foi em 1966. Então, neste ano, o professor Campomise Filho, José Campomise Filho, promotor de justiça da comarca de Ubá, ele conhecia a nossa congregação, que foi fundada no Rio de Janeiro por Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo, e Madre Maria Teresa do Espírito Santo. Dr. José Campomise Filho, ele era procurador do Estado de Minas Gerais. E tendo conhecimento do trabalho que as irmãs faziam no Rio, ele fez o convite à nossa fundadora, Madre Maria Teresa, que viesse com as irmãs para cuidar dessas crianças e dar continuidade ao seu pensamento e realizar o seu sonho. E assim aconteceu. Eu fui uma das primeiras irmãs. Nós fizemos um grupo de 6 irmãs. Madre Teresa, Madre Madalena, e irmã Isabel, irmã Verônica, irmã Bernadette. Outras irmãs vieram, irmã Maria do Rosário. Depois algumas voltaram para o Rio, outras ficaram aqui em Ubá, para poder acolher essas crianças. Inclusive, acolher as crianças eram... A irmã saía com a Kombi pela rua e, vendo as crianças pela rua, recolhia essas crianças e traziam para o patronato. E aqui a gente dava toda a assistência para essas crianças. Eu cheguei aqui em 1974. Eu tenho assim uma história, quando os meus pais quis me encaminhar para o patronato, porque igual assim, quando eu estudava no grupo da vila, aí assim, eu não gostava muito de estudar, né? A gente, quando assim, criança, às vezes não tinha muito assim aquela noção da importância assim do estudo, então como meus pais assim não tinham assim muito tempo assim para assim ficar me acompanhando assim nos estudos, então ele achou assim melhor que me colocasse na escola aqui do patronato. Então eu fiquei muito assim preocupado, porque quando eles falavam assim, o aluno vai para o patronato, porque assim era rebelde, assim que não era o meu caso, entendeu? Mas hoje assim eu me sinto assim muito gratificado assim, pela importância dessa escola que foi na minha vida. A primeira preocupação nossa é que essas crianças estivessem na escola. Então, na escola de manhã e à tarde, então a gente tinha uma atividade com elas, seja na horta, seja na carpintaria fazendo cabide. Inclusive, nessa ocasião, o Armarinho Santo Antônio, ele comprava as madeiras, né, o seu Zequinha, que foi um grande benfeitor, comprava as madeiras, trazia os madeiros para o patronato e aqui eram confeccionados os cabides. Depois a gente vendia para o Armarinho Santo Antônio, assim, dúzia, e com esse pequeno lucro a gente distribuía para as crianças também, fazia como gratificação para as crianças, e assim era um estímulo para as crianças também ficarem aqui e terem aprender uma profissão e ter gosto para o trabalho. A irmã buscava de Kombi. Depois aí nós conseguimos um dormitório. Então as crianças ficavam aqui, só iam para suas casas no final de semana. Mesmo assim, muitos não tinham para onde ir. Às vezes conseguiam uma madrinha para passar o final de semana para eles ficarem assim direto aqui. As dificuldades eram muitas, né? Mesmo para buscar as crianças na rua, a irmã saía de Kombi, às vezes faltava gasolina. A irmã parava na rua, não tinha mais gasolina. Mas sempre chegava um benfeitor, nas pessoas amigas. Nós sempre recebemos assim, muita ajuda das pessoas aqui de Ubá. As pessoas foram muito caridosas, foram muito assim, de coração mesmo, aberto para o patronato e para as irmãs. Isso nós temos que muito agradecer a eles e a Deus também. Assim que nós paramos com da fabricação de cabide, a gente teve a ideia de abrir a padaria. Então na padaria os meninos começaram a aprender a fazer os pães, a medir, a fazer as medidas. Eles não mexiam com forno nem com máquina, mas ajudavam pesando
o produto, né, o trigo, o açúcar e as medidas. E também na gráfica também, né, eles sempre eram uma forma da gente começar a dar uma iniciação. Como em Ubá temos muitas gráficas, e a maioria das gráficas tem um dos nossos meninos, uns que aprenderam aqui. Então, a maneira de eles terem uma profissão na vida. Hoje eu continuo assim, trabalhando aqui. O meu trabalho não só é a banda assim da fanfarra, como assim, além da banda, eu trabalho também muito com eles assim no incentivo assim escolar, no incentivo assim da educação também. A fanfarra nós começamos com 2 ou 3 instrumentos, inclusive até umas latinhas, né, que achavam, um ferrinho, começou a bater. Depois foram enxugando os instrumentos, né, já chegou meu tarol, foi chegando mais um. E aí a gente fazia até o desfile no 7 de setembro com as crianças, né, que eram muito aplaudidos com as crianças. Aí hoje mesmo nós temos a fanfarra que inclusive faz a apresentação das escolas. As crianças, elas têm dificuldade de adaptarem ao regulamento da casa, mas depois que elas começam a ficar aqui, na primeira, segunda, terceira semana, já não querem mais, né? Elas já frequentam mesmo e fazem questão de estar aqui no patronato, por causa das atividades, né? Elas têm futebol, elas têm a fanfarra, têm a banda, têm a piscina, têm a sala de informática, né? E o reforço escolar, as tarefas diárias, porque às vezes chega em casa, a mãe não tem tempo, a mãe nem consegue acompanhar. Então aqui com as professoras, né, nós temos 2 pedagogas, aí elas fazem um acompanhamento com as crianças, e aí elas têm mais facilidade de acompanhar as tarefas do dia a dia nas escolas. Nós temos uma assistente social, né, que acompanha o trabalho, temos a coordenadora que faz a tabelinha da tarefa de cada um, né? Nós temos a sala de multifuncional, também que é cedido professores pela prefeitura, que funciona em 2 salas, com as crianças que têm dificuldade de acompanhar na escola. Então tudo isso é um momento da gente agradecer a Deus e pedir que pessoas continuem nos ajudando e dando as mãos para que a gente possa continuar o nosso trabalho. O meu trabalho é inteiramente educacional, porém, como nós exercemos uma função social, né, trabalhamos com um público que visa bastante fundamentos e embasamentos de valores éticos, porque a gente percebe o seguinte: a demanda do público do patronato são meninos de condições socioeconômicas bem desfavorecidas. Então, eu trabalho, por exemplo, iniciando a semana com uma literatura voltada para esses valores, verdade, paciência, justiça, né, amor, enfim. A gente puxa como literatura, né? A gente usa vários materiais lúdicos, tais como cartazes, jogos, materiais bem manipulativos, e a partir desses materiais, eles depois partem para registros escritos e também debates orais. Eu fico com uma turma de 14 alunos na parte da manhã. Alguns deles também apresentam distúrbios, dificuldades de aprendizagem. É por isso que eles frequentam uma sala mais especial. E, atualmente, esses mesmos meninos já estão assim lendo muito bem, escrevendo, desenvolver demais. E a época que esses que a gente pegou desde o início que não eram alfabetizados, eles já tinham uma idade assim de 10, 11 anos. Então foi uma maneira de recuperá-los, entendeu? E agora a gente dá uma continuidade para que eles se sintam preparados para irem para uma escola normal e começarem lá no 6º ano. Para cada atividade nós temos um professor. Por exemplo, o professor Felipe é da sala de informática. Eles têm um horário da sala de informática. Depois da sala de informática, eles vão para a atividade das tarefas do dia a dia, a tarefa que eles trazem da escola. Então, se eles não deram conta ainda da tarefa de escola, eles também não têm o direito da informática. Então, é interessante porque eles têm que cumprir a tarefinha do dia a dia deles, né? Fazer o que a escola pede na tarefa diária,
para depois ter a premiação da piscina, do futebol e da sala de informática. Hoje tem uma exigência maior, porque os tempos mudam, né? Os tempos mudam, então temos que ter sempre, estar renovando, estar procurando uma maneira de agradar, de incentivar e de mostrar que o futuro são elas, né? São elas o futuro. Então o esforço que elas têm que fazer para acompanhar, para poder se integrar nas coisas que vão mudando, as mudanças dos tempos, né? Hoje eles falam que a criança não pode trabalhar, que é um trabalho escravo, que é um trabalho isso, que é um trabalho aquilo. Mas quando eu cheguei para cá, então eu não sabia assim fazer nada, não tinha hábito de fazer nada. Então, quando eu cheguei para cá, aqui me deu a oportunidade de conhecer assim, a participação na escola, a participação assim, da gente ter que fazer assim, alguma coisinha assim, para a sobrevivência da gente. Porque igual eu cheguei aqui e aprendi a parte agrícola, aprendi a parte também da marcenaria, aprendi assim a parte como trabalhar em uma tipografia. A pessoa deveria de saber várias assim outras atividades, fazer outras coisas, entendeu? Além de também não deixar de estudar, porque o estudo também é muito importante, mas importante mesmo. São muitos desafios, né? Mas é um trabalho também gratificante. Porque trabalhar com criança, desde que eu formei, eu sempre trabalhei com criança, sempre nessa área, me especializei também nessa área de criança e adolescente e sempre trabalhei nessa área. Então, assim, é um trabalho muito gratificante. Aqui, a maioria das crianças são crianças muito carentes, crianças e adolescentes, né? Então, eles acabam ensinando muito a gente. A vivência, o dia a dia. Nós temos 100 vagas, mas no momento nós temos 85, não chega a 90 crianças. Toda semana nós temos crianças chegando. Então, portanto, temos ainda vaga e é uma alegria. Cada criança que chega é um dom de Deus que a gente recebe. Nós acolhemos todas as crianças. A gente só faz, quando faz a ficha, a gente pergunta, você, qual é a sua religião? Você professa a religião católica, então você quer fazer a primeira comunhão, você quer fazer crisma. Se a família é católica, então a gente aproveita para faz a primeira comunhão, faz a crisma. Se não, a gente dá uma orientação geral do respeito, né? Se você tem um outro segmento, a gente respeita e orienta para o respeito mútuo. A questão religiosa, a gente assim, quando chega para cá, então a gente aprende, né, que a gente sem Deus, a gente não é nada mesmo. Então aqui coloca muito assim esses valores assim na gente, assim, e até mesmo de outras pessoas, outras crianças que vêm para cá assim que tem outra religião, é muito assim respeitado. Então eu acho assim muito importante essa casa aqui nesse sentido. Nós temos aqui muitas atividades no patronato, por isso precisamos sim de ajuda da comunidade. A gente recebe alguma ajuda, mas não dá para a gente atender, né, as atividades que tem no patronato e as despesas, né, os gastos que nós temos aqui. Hoje a gente tem um grande problema de recursos financeiros, né? A equipe está reduzida, né? A gente falta uma psicóloga aqui que é super importante. A gente precisa de uma psicóloga aqui e no momento a gente não está podendo ter por dificuldade de recursos financeiros. Se as pessoas tivessem noção da importância que tem dessa escola aqui dentro da nossa cidade e dentro aqui da comunidade aqui do bairro da Vila Casal, nossa, aqui não tem explicação. Essa escola aqui contribuiu muito assim na minha vida, muito importante mesmo, porque hoje, igual assim, eu sou pai, eu sou avô, então quer dizer, o respeito que eu tenho aqui com a comunidade, com todas as pessoas, com todos os alunos que já passaram por aqui, também eu trabalhando com eles, nossa, não tem assim, explicação. Nossa, eu acho que é um ganho imenso, é uma mudança assim nítida, sabe? A gente vai percebendo que através dessa convivência, através dessa socialização, eles vão melhorando cada vez mais em termos assim, educacionais de base, né? No tratamento com o colega, no relacionamento com as pessoas no geral, tanto com os funcionários, com a gente, entre eles. O gratificante para a gente, porque muitos dos nossos alunos,
Inclusive, alguns deles, né, quiserem ficar aqui. Hoje um é o monitor, que ele é o responsável pela disciplina, o educador social Luiz, né? O Tadeu também foi nosso menino, um dos meninos. Hoje ele é regente da banda, né? Reconhecido com seus registros, né? De instrutor, de regente de banda mesmo. Então isso é gratificante porque eles estão passando para os alunos de hoje o que eles aprenderam e como valeu a pena, né, essa disciplina da casa, esse regulamento e tudo que eles aprendem aqui para a vida deles, né, é uma referência para os nossos meninos. Agradeço a todas as pessoas que contribuem com uma roupa, por exemplo, uma roupa usada que tem em casa, não precisa mais, um chinelinho, tudo que for, quando a gente recebe, a gente transforma num bazar, né? E para ajudar as nossas crianças, tudo em benefício das crianças. A gente agradece de coração todas as pessoas que nos deram a mão até hoje. Se nós estamos aqui, nós irmãs não íamos conseguir fazer o que nós fizemos. Então a gente agradece ao povo de Ubá, de coração, todas as pessoas que nos ajudaram. A prefeitura, né, o fórum que tem nos ajudado, o torneio tem nos ajudado muito, as empresas também têm nos ajudado. Contudo, a gente agradece de coração.